Deus vive para você viver. Mas esse viver não é entendido. Por isso que ela funciona só por fé. Que você não sabe o que é fé. Fé que é dom de Deus. Não é uma coisa palpável. É o que Deus te deu dentro de você. Eu quero falar da condição de vida no Evangelho. E antes que eu começar, eu vou contar a vocês uma história verdadeira. Uma experiência minha que dá o valor, a importância de perdoar os outros. Pai, agradecemos a Ti o Teu amor, a Tua compaixão, e que Tu estás sempre nos ensinando pelo Evangelho que Jesus conquistou para nós. Obrigado, Pai. É a lição do piano. Sendo que eu era pianista, eu fui sempre procurado para tocar em grandes reuniões. E numa reunião em Londres, que nós morávamos no sul, eu fui contratado, não contratado assim por pagamento, convocado, vamos dizer, talvez seja melhor, para tocar numa grande reunião em Londres. E claro que no dia, nós, meu pai, minha mãe e eu não sei se minha irmã estava lá, não sei. Nós fomos para Londres. Mas no caminho tivemos problema com o carro e atrasamos todinho. Quando chegamos no local, o moço que estava nos esperando, ele nos recebeu, entrou numa porta do lado, perto da plataforma, para os nossos assentos reservados. Mas quem estava tocando meu piano foi um outro, porque nós chegamos atrasados. E eu pensei que quando eu cheguei lá, sentei lá perto do piano, que ele ia levantar e deixar que eu tocasse, sendo que eu que fui convocado. Mas ele não fez. E dentro de mim, eu fui criticando ele o tempo todo. Que não é assim que toca isso. Não é assim que faz. Assim. E a reunião acabou. E nós saímos, eu muito contrariado. Quando pegamos o carro para voltar para casa, Deus disse para mim, pede meu servo perdão. Eu falei, a senhora disse alguma coisa, mãe? Eu disse, não, eu não falei nada. Mas eu ouvi. E
várias vezes. E toda vez que eu fui orar lá em casa, Deus disse para mim, pede meu servo perdão. Então, eu caí na cama, pus os cobertores todos acima da cabeça, para Deus não falar mais. E dormi tranquilo, até amanhã. De manhã, quando eu fui agradecer a Deus à noite, Ele diz, pede meu servo perdão. Oh Deus, o senhor está lembrando ainda? Deus tem um objetivo, filho. Ele quis me ensinar o valor do perdão dos outros. Aí, eu fui para o trabalho e voltei para casa. Quando eu fui dormir à noite e orar, Deus disse, pede meu servo perdão. Eu disse, isso já passou, Deus. Então foi cada vez, por vários dias, toda vez que eu fui orar, Deus disse, pede meu servo perdão. Então, eu tive uma boa ideia. Eu falei, mas Deus, eu não sei onde ele mora. Eu pensei, pelo menos, isso contenta Deus. Mas Deus sabia onde ele morava. Naquele dia, quando eu estava criticando o moço que estava tocando o piano em Londres, teve um adventista. Adventista se abre no dia de sábado. E lá longe, 3 semanas de navio, num lugar em África do Sul, chamado Port Elizabeth, esse adventista estava quase morrendo de asma. E sendo que era um sábado, e a igreja adventista estava aberta, ele entrou naquela igreja, lá, onde eu não sei nem como é, e ele disse, Deus, se o Senhor me curar dessa asma, eu vou para a Inglaterra para aprender o que é o Evangelho para pregar para meu povo. Isso foi exatamente no dia quando eu estava criticando o moço em Londres. É um sábado. E Deus curou aquele adventista de asma. Ele era um empresário. Então ele falou com a família, eu vou cuidar de vocês, eu vou vender tudo, mas eu deixo dinheiro para vocês, mas eu vou para a Inglaterra para aprender o que é o Evangelho adventista. Então, ele acabou com a empresa que ele tinha, deixou tudo para a família, e o nome dele era Gordon Rudman. Ele foi pegar um navio. O navio levava ele 3 semanas para chegar na Inglaterra. Então, quando ele chegava na Inglaterra, 3 semanas depois, ele desembarcou na cidade minha, onde eu morava. Naquele meio-dia, eu
pensei, eu vou comer um sanduíche lá no Parque Central. Então eu fui no Parque Central para comer sanduíche na hora do almoço. Quando eu estava sentado lá, eu levantei os olhos e vi um homem alto, andando parecendo militar. E sendo que eu sou da fazenda, eu baixei as vistas só para ver os pés dele, porque eu ficava com muita vergonha. Eu vi os pés dele passando assim, só os pés. E parar. Depois ele virou e voltou e falou comigo, porque eles falam inglês do mesmo jeito da Inglaterra. Posso sentar com você? Pode. Aí eu fui me afastando para deixar lugar no banco para ele. Eu queria ficar mais longe porque eu não sabia quem era ele. E ele sentou. Depois que ele sentou, ele começou a mexer assim para chegar mais perto de mim para conversar. Ele fala, eu acabei de desembarcar aqui, porque eu vim de Inglaterra para estudar o Evangelho. Você sabe onde é que eu posso estudar? Eu não queria nem responder. Eu disse, eu não. Mas ele insistiu. Mas você não é inglês, você não sabe onde que eu posso estudar o Evangelho. Ele continuou, me perguntou 3 ou 4 vezes, até que eu fiquei muito aborrecido e telefonei para meu pai, porque certamente o pai sabe. Aí eu telefonei para o pai e disse, ô pai, onde é que se estuda o Evangelho? Porque tem um moço aqui que veio da África do Sul e ele quer estudar o Evangelho, a Bíblia. Pronto. Meu pai, que é muito hospitaleiro, disse, eu não sei não, Bernardo, mas traz esse moço para casa. Amanhã eu arrumo onde que ele pode estudar. Que pai sabia fazer muito telefonema. Então, lá vai eu, levando o moço desconhecido para casa. Papai conversou com ele. Ele explicou o que tinha acontecido, como é que Deus tinha curado ele de asma e que ele tinha prometido a Deus que ele viria para a Inglaterra para estudar o Evangelho. E no outro dia, papai me deu um papel com o endereço de um instituto internacional onde ele podia estudar o Evangelho. No outro dia, cedo, com esse papel na mão, Deus nos levou para a estação central para pegar um trem. Nós viajamos para o oeste de Inglaterra mais ou menos 2 horas, até chegar no lugar onde era desse instituto. E eu vi que eu precisava tomar um táxi. Então eu mostrei o moço do táxi. Eu disse, olha, motorista, eu preciso ir para esse lugar, porque meu pai, meu amigo aqui, é da África do Sul. E ele quer estudar o Evangelho.
Ele disse, eu já levei muitos gringos para lá. Então nós fomos. Chegamos numa casa muito grande, num parque muito bonito, onde eu falei com o táxi, me espera um pouquinho, que eu vou deixar o meu amigo aqui. E cheguei na porta daquela grande casa, apertei a campainha. Mas por quê? Eu não sabia nada, eu não estava fazendo besteira, eu estava procurando ajudar o moço. Então eu apertei a campainha e ouvi alguém chegando. Os corredores eram de pedra. Então um homem mandando assim, eu ouvi o homem chegando. Sabe quem abriu a porta? O dono do instituto, que era exatamente o moço que tocava os pianos para mim em Londres. Eu falei, é o senhor? Ele disse, sou eu. Eu sou dono disso aqui. Oh, o senhor é dono disso aqui? Mas o senhor não tocava piano lá em Londres? O meu piano? Quando eu falei de piano, ele nos convidou a entrar no gabinete dele. Aí então eu contei a história. Eu disse, sabe, quando você estava tocando naquela reunião, bem tempos atrás, naquele sábado, foi mais de 3 semanas atrás. E meu amigo aqui, ele é africano. E ele era adventista. E ele entrou na igreja, que estava aberta no sábado, porque ele estava quase à morte de asma. E ele fez um pacto com Deus. Deus, se o Senhor me livrar dessa asma, eu vou acabar com tudo aqui, eu vou para a Inglaterra para estudar a Bíblia, o Evangelho. Aí então, eu contei para ele, eu disse, Deus, depois daquela reunião em Londres, me disse, pede meu servo perdão, até aquele dia quando eu mandei Deus acabar. Deixe de falar. Eu disse para Deus, Deus, eu não sei onde ele mora. Ele disse, eu moro aqui. Observe, não existe coincidências. Existe um Deus que faz tudo para aqueles que nele confiam. Deus queria me ensinar a importância de pedir perdão. E para isto, ele foi lá na África do Sul. Curou o moço da asma. Ele mesmo é adventista. E depois, ele trouxe o moço até sentar comigo na minha cidade, para eu poder saber onde o Senhor mora.
Porque Deus sabia que eu precisava saber onde o Senhor mora. Claro que nós nos abraçamos, choramos um bocado e agradecemos a Deus, todos juntos. E eu peguei um táxi e fui embora. Nunca mais eu fui nesse lugar. Porque o importante é que eu aprendesse que não tem jeito de se desculpar perante Deus. Deus sabe resolver tudo. Quando eu falei, eu não sei onde ele mora, Deus ficou quieto, mas trabalhando para eu saber onde ele mora. Imagina que ele foi para a África do Sul para me trazer face a face com o diretor do instituto que tocava o piano em Londres. Você acha que eu aprendi o valor de pedir perdão? O que você acha? Quando eu sei que é importante que você deixe Deus, Pai, viver para você em toda circunstância, em toda condição. Pai, agradecemos a Ti por Teu amor, por Tua paciência conosco, por toda a Tua graça, procurando nos mostrar os valores que são importantes para Ti, para conhecermos a Ti direitinho. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu contei essa história para vocês, porque não existe mais esse livro, Lição do Piano. Lição que eu nunca vou esquecer. Pedir perdão é difícil às vezes, mas é muito importante. Eu quero que você entenda. Pedir perdão uns dos outros é tão importante para Deus que Ele fez aquele negócio todo para trazer o moço africano até a Inglaterra, sentar no próprio banco comigo, no Parque Central de Southampton, minha cidade. Deus quer cuidar e ensinar você em toda situação. Não há situação difícil demais para Deus, se você deixar Ele cuidar de você. Uma pessoa me perguntou hoje se podia fazer uma empresa. Então eu falei com a pessoa, sim, pode fazer, se Deus dizer. Mas se Deus não dizer, é fracasso total. Você quer um fracasso, filho? Faz do seu jeito. É um fracasso feito. Mas se você ouvir Deus e trabalha segundo o que Deus te diz, é acerto em todas as coisas e você não fica atrapalhado. Quando Deus falou comigo para deixar as 25 igrejas evangélicas, uns dias depois, ele falou comigo assim, Bernardo, você sabe por que você ficava tão cansado com a responsabilidade
das 25 igrejas? Eu disse, não. Ele disse, porque eram suas, não minhas. Ah, igreja pode ser sua, é seu esforço. Não Deus. Deus faz uma igreja que Ele próprio edifica dentro do seu espírito. Não por fora. Ele falou isso com Pedro, em Mateus. Ele disse, Pedro, foi meu Pai que revelou a você que eu sou o Filho de Deus. E eu edifico minha igreja sobre a sua confissão de que eu sou Filho do Deus vivo. Jesus disse, eu edifico a minha igreja dentro de você. Deixa Deus fazer isso, filho. Quando você arruma ser um membro de uma igreja humana qualquer, você despreza a igreja que Deus edifica em você. Eu não sou contra o que os homens fazem, esse é problema deles, não é problema meu. Mas eu sei, depois de 25 igrejas, que isso acaba com a pessoa. Eu fiquei tão cansado. Mais um domingo, meu pai me dava uma dor de cabeça enorme. Mais um domingo. Aqui, quando eu falo com vocês, eu não tenho dor de cabeça, filho. Eu não estou cansado. Mesmo que normalmente eu deito às 18 horas, todo dia. Eu não estou cansado aqui. Por quê? Porque não é eu que estou fazendo. É Deus que está me usando como canal. É Ele que está falando. E o que Ele faz não cansa. Vai para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do verso 5. Quando eu estou aqui com vocês e Deus está me usando como canal, eu fico perco o sono todo que eu posso até ir jantar. Imagina. Claro que é só uma sopazinha. Eu sou meio de idade, né, filho? Essa é outra coisa. Efésios 2, verso 5. Estando nós todos mortos por causa da desobediência de Adão, pela graça de Deus, sois salvos de si mesmo. Juntamente com Cristo, Deus fez uma coisa impossível. Deus nos ressuscitou da nossa própria morte. Ele deu vida onde não tinha vida. Ele deu vitória onde só tinha derrota. Ou onde só tinha fracasso. Isso é o que o Evangelho faz. Deus deu para você o Evangelho de vida, que muda totalmente a sua condição. Se você é como menino,
que tem pai. Se você é como menino que não tem pai, aí é outro problema. Mas o menino que tem pai não tem problema, porque o pai resolve tudo. Estando nós mortos, pela graça de Deus, sois salvos de si mesmo. Juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou da nossa própria morte. Mudou tudo. E, além de nos ressuscitar, na ressurreição de Jesus. Quando os discípulos observaram Jesus sendo crucificado, eles sumiram tudo. Todo mundo correu. Mesmo Pedro correu. E Jesus já tinha avisado ele: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então você sabe que ele se juntou com um pessoal que estava se aquecendo com uma fogueira e começou os 3 negações. Eu não conheço este homem. Eu não me identifico com ele. 3 vezes. Pedro mesmo disse o que Deus tinha falado. Por que Jesus falou com Pedro antes? Pedro, você sabe que você vai me negar, mas eu orei por você. Imagina Jesus orando para você. Para quê? Para você não negar? Não, para a sua fé não falhar. Satanás quer afastar Deus de você de toda maneira. Ele faz o esforço imenso para você não ter fé no que Deus diz. Mas Jesus ora sempre para você. Quando no Apocalipse João viu Jesus, às vezes ele fala que Jesus estava sentado no trono de Deus. Mas em outros vezes ele disse que Jesus estava em pé, perto do trono de Deus. Por que Jesus levantou? Quando o grande adversário, o diabo, vê você vacilando na fé, ficando assim, será que isso funciona ou não? Nunca faz assim. A fé, você não precisa tentar para ver se funciona. Você tem fé, você já sabe antes do acontecimento. Deixa eu explicar isso para você. Tem que ir. Olha, paciência comigo. Mateus 8, não precisa olhar agora. Mateus 8, verso 2, diz assim: chegou para Jesus um leproso. E o leproso diz: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar.
Jesus tocou nele, o que não se deve fazer, tocou no leproso e disse: quero ser limpo. Toda vez que você tem um problema, se você tem fé, você já sabe que se você agradecer a Deus, Ele livra você daquele problema. A lepra é um terrível mal. Mas Jesus, quando o leproso chegou perante de Jesus, ele já sabia. Tinha também uma mulher estrangeira que chegou lá perante de Jesus, porque a filha dela estava muito atormentada pelos demônios. Então, ela falou: Senhor, cura minha filha longe. Ela está muito atormentada. Jesus disse: mulher, não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorros. Ele não estava chamando ela de cachorro. Ele estava procurando mostrar que o ministério dele era só para os judeus. E ela era estrangeira. Então ela respondeu por causa da fé que ela tinha em Jesus. Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ela só precisava de uma migalha, só. Jesus disse: mulher, grande é tua fé, vai, a sua filha está curada. Só migalha, filho. Você quer que Deus dê as migalhas para você? Se você tem fé, você já sabe. Vai para Hebreus capítulo 11. Eu vou voltar para Efésios ainda. Hebreus capítulo 11. Eu tenho 2 versos que eu preciso falar com você. Hebreus 11, 1. Vê o que diz e entenda. A fé não vai ser, a fé é a plena certeza de coisas que se espera. A convicção dentro do seu íntimo do que se não vem. Verso 6. Eu já li isso outro dia para você. Preciso ler de novo, porque você não entendeu naquela ocasião. Por isso Jesus diz: eu quero que você entenda. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, é essencial que aquele que se aproxima de Deus já creia que Ele existe. O leproso sabia que Deus existia em Jesus? Sabia.
por causa da fé. Não era acreditar. Fé não é acreditar em Deus. Fé é saber já dentro de você que Deus livra você daquele problema. Fé não é uma coisa que você tenta para ver se funciona. Isso não é fé, não. Isso é uma tentativa para ver se você pode crer em Deus. Mas esse capítulo, Hebreus 11:6, diz: é essencial, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe para você, naquele momento da sua necessidade. Isso é ter Pai. Deus vive para você viver. Você não tem que acreditar que Deus existe. Fé faz você saber, ter plena certeza dentro de você que Deus está resolvendo o seu problema, a sua necessidade. E depois, quando você tem a plena certeza que Deus é vivo naquele momento para você, você pode ter a certeza de que, verso 6 de novo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. E 2, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Uma pessoa me perguntou, o que é galardoador? Galardoador é aquele que recompensa. Quando você tem plena certeza dentro de você que Deus está vivendo para você, você pode ficar totalmente certo de que o seu problema acabou. Acabou. Quando o leproso chegou diante de Jesus, disse: Senhor, se tu queres, pode me limpar. Ele não estava questionando se Jesus queria. Ele já sabia que se ele chegar diante de Jesus. Uma ocasião, um moço bem longe daqui telefonou para mim que ele estava muito enfermo. E ele me pediu que orasse para ele. Eu disse: não vou não. Coitado. Não adianta eu orar para você ser curado. Você ora para você mesmo. Aí eu, conversando no telefone com ele, eu disse: irmão, se Jesus estivesse na sua frente, você ia me pedir orar para você? Eu disse: não. O que você faria? Eu disse: eu pediria a Jesus que me curasse. Eu disse: então pede a Ele que cure você. Não procure usar outras pessoas, outros recursos. Eu estou querendo dizer a você, eu não tenho outro recurso a não ser Jesus, que está sempre na minha frente. Aliás, Ele vive aqui dentro de mim. Filho, não procura homens quando Deus está querendo cuidar de você.
Quando Deus está querendo resolver o seu problema, vai só para Ele. E o leproso chegou e disse: se tu queres, Jesus, tu podes. Não é que talvez tu fazes, tu podes. Eu tenho plena certeza que tu podes me curar. Não é uma tentativa. Fé é já saber que Deus existe para você, para livrar você de todo o mal. Vamos voltar para Efésios. Capítulo 2. Vou repetir verso 5 de novo e depois continuar. Estando nós mortos. O que morto faz? Você sabe que o escritor nosso em Belo Horizonte é ao lado do cemitério de Saudade. Saudade de quem? Eu não sei. Mas porque aquelas pessoas lá não têm saudade de nada. E eu vou dizer a você, eu não tenho saudade de saber como é que é do outro lado. Então eu não tenho nenhuma preocupação a respeito de cova e cemitério ou nada disso, não. Eu sou vivo para todo sempre. O corpo não vale nada, mas a vida de Deus em mim, esse é outros 500. Estando nós mortos pela graça de Deus, sois salvos de si mesmo. E juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou. Já, quando Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou todos aqueles com fé, juntamente com eles. Oh, meu irmão Bernardo, eu não estava lá naquele tempo, é 2000 anos atrás. Eu sou de cá. O que Deus faz é eterno, não acaba nunca. Quando Ele ressuscitou Jesus, Ele ressuscitou também todos aqueles que têm fé em Jesus. E ainda continua olhando. E nos fez assentar, descansar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, na condição dele. Oh, eu mandei vocês, pedi vocês de manhã olhar Hebreus capítulo 1. Vai agora para Hebreus capítulo 1 de novo, porque eu não terminei nem de ler. Deus está me dizendo isso agora. Então eu não sei, não lembro que eu não tinha terminado. Mas Deus lembra. Ele tem uma coisa que Ele quer que você entenda. O que é ser feito assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hebreus 1. Verso 2. Jesus, que não era, é. Por que diz é e não diz era? Porque Ele é vivo agora.
tão vivo, que ele disse em Mateus 28, 20b, eis que eu estou vivo com você até o fim do tempo. Então observa, verso 2 de Hebreus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de quê? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus na majestade nas alturas. Ou, como se diz em Efésios, nos lugares celestiais. A majestade das alturas existe já. Jesus já está lá, sentado, resolvido tudo. Ele resolveu os nossos próprios problemas. Como de manhã eu disse, não nos não considerando as nossas transgressões. Ele acabou com o pecado todo. Mas agora, não depois, agora, ele está assentado à direita de Deus, na majestade eterna. Com você. Com quem? Com você. Se você é salvo. Se você crê que Ele acabou com seus pecados, você tem que saber, ter a plena certeza que por Ele estar lá, você vai estar lá. Porque Ele fez você sentar-se, descansado, nas regiões celestiais. Isso é como o Evangelho funciona para você. Agora, Efésios 2. Eu vou ler a partir de 4, verso 4. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos. O que morto pode fazer? Alguém disse baixinho, nada. Tem medo, né, filho? O que morto pode fazer? Absolutamente nada. Você não pode fazer nada para Deus ser seu Pai. Ele deu você a fé para Ele ser seu Pai. É só. É Ele que fez. Ele fez tudo, filha. Você não pode fazer nada. Tudo é feito. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, Ele mesmo nos deu, juntamente com Cristo, a vida de Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar descansado.
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros aos anjos, a todos, o supremo riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós. Você não inventou isso. É dom de Deus. Dom de Deus é Deus que opera. Todos os dons que Deus dá, é Deus que opera. Não é os homens que fazem. Tem tantos dons que Deus dá. Ele dá para qualquer um. Você não tem que ter formação para exercer um dom. Você só precisa ser morto. Só. Morto que crê em Jesus. Que o que Jesus fez, Ele já fez. Ele já fez. Não vai fazer, não. Ele já fez. Só que você não vive no que Ele já fez porque você não crê. Você só olha os seus problemas. Você sabe de uma coisa? Eu não conto os problemas que o diabo arruma para mim. Eu conto a vitória que Jesus já conquistou para mim. Amém. Já está pronto. Minha fé me dá essa certeza. Verso, porque pela graça sois salvos, verso 8, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de esforço seu, você não pode fazer a fé funcionar. É Deus que faz isso. Todo dom de Deus é Ele que opera. Não é você que faz funcionar. Ou eu vou ter mais fé. Os discípulos uma vez falavam com ele, com Jesus. Oh Senhor, aumenta nossa fé. Não pode. Fé é fé. Não é aumentado, não é diminuído. É o que Deus deu a todas as pessoas. Você não pode dizer eu tenho pouca fé. Não, você está diminuindo Deus. Você pode dizer eu tenho pouco Deus, só pouquinho de Deus. Eu lembro que quando eu falava com os meninos, eu disse, olha, vocês aprenderam tanto que o seu Deus é deste tamanho, pequenininho, como polegar. Não, Deus é todo poderoso. Quando você crê nisso, nenhum problema você tem. Nenhum. Verso 9. Não por obras, esforço próprio, para que ninguém se glorie. Pois, esse é o verso que eu quero que você entenda. Somos, através da fé, feitura de Deus. Você sabe que quando Deus fez você, Ele criou você perfeito. Mas veio o diabo e roubou Deus de você, de forma que você ficou morto. Morto em quê? Seus delitos. Que delitos é isso? É fazer o que você quer. Isso acaba com você.
tudo o que você faz acaba com você. Mas Deus deu você porque Ele te ama. Ele não quer que você se acabe. Ele quer que você fique cada vez mais aperfeiçoados para viver para todos sempre no céu. Você está pronto para o céu? Eu sou vivo para o céu, mas eu não estou pronto para o céu. Porque o Espírito Santo está me aperfeiçoando para eu saber, aqui na terra, quem é esse Jesus que é a minha vida. Porque quando eu chegar no céu, eu não vou procurar minha mãe e meu pai. Eu não estou nem me interesse nisso, não. Eu vou ser totalmente envolto numa pessoa só, Jesus. Aquela glória que nós lemos em Hebreus, que Ele é a expressão exata do Pai, que Ele é o resplendor do Pai. Esse resplendor vai me tomar conta de tudo. É Jesus que eu vou ver não com esses olhos, muito melhor. Se com esses olhos naturais eu for ver o esplendor de Deus, eu ficaria cego. Mas quando eu passar daqui, seja no arrebatamento ou através da morte física, eu vou ser totalmente transformado. Você lembra de que no Antigo Testamento você lê a respeito de um homem chamado Elias, que Deus desceu um carro de fogo e o levou vivo para o céu. E quando Deus o levou vivo para o céu, a roupa dele caiu. O manto dele caiu no chão. Sabe por quê? Porque Deus o transformou no arrebatamento. Ele não precisava daquele manto. Ele não precisava de roupa nenhuma. Ele tem um corpo espiritual que não precisa de roupa. É cheio, revestido de glória. Quando Jesus quis mostrar o que é um pouquinho do céu, Ele levou os 3 discípulos para o que é chamado a Monte de Transfiguração. E, na vista desses 3 discípulos, o que Jesus era sempre por dentro, saía por fora. Ele ficou um resplendor, uma brancura que ninguém pode nem achar. Eu não sei se você sabe. Se você já foi para a Europa, você sabe. Se você pegar uma coisa branca aqui, como a roupa dessa irmã aqui, e põe perto de neve, parece sujo. Porque neve é tão branquinho. Porque neve é vida. Vida não tem nada que pode igualar a ela. Então, o que Jesus era no Monte de Transfiguração
repentinamente saiu tudo. E ele ficou numa brancura que os discípulos nunca tinham visto. E então apareceu junto com ele 2 homens falhos, Moisés e Elias. Por que eu digo 2 homens falhos? Porque eles eram humanos, comuns, como nós. Servindo a Deus, sim. Mas quando Moisés errou diante de Israel, Deus disse: olha, Moisés, você não me honrou diante de Israel. Sobe aqui no monte e eu vou enterrar você. Então Deus o enterrou. Deus enterrou ele fisicamente. Mas ele continuou vivendo. E na transfiguração, Moisés apareceu numa glória igualzinho a Jesus. Igualzinho a Jesus. E junto com ele apareceu também Elias. Igualzinho com Jesus. Elias, o homem que foi falho, que correu da mulher Jezabel para passar o deserto e entrar numa caverna. E Deus perguntar a ele: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Ele disse: então Deus deu dele desculpa. Eu já procurei ser fiel a ti, Deus. E aquela mulher quis me matar. Pode? Não, não pode. Por quê? O servo de Deus é guardado em Deus. Pode matar Deus? Não pode. Então, na transfiguração, tanto Elias quanto Moisés, que morreram porque eram falhas, continuaram vivos para todo sempre. Quando eu falo em lugar celestial que Jesus fez, é ser exatamente como Ele. Na mesma glória dele, Ele passou a vida dele gloriosa para nós. Por isso que quando o carro de fogo desceu e pegou Elias, ele não precisava de roupa nenhuma, porque no instante ele foi transformado no corpo celestial. Que corpo é esse? O corpo que todo o salvo vai receber no arrebatamento. E se antes do arrebatamento você morre fisicamente, não tem problema. Deus cuida de você do mesmo jeito. Você vai ter o mesmo corpo celestial, corpo espiritual, dado por Deus, porque Jesus Cristo já fez o salvo sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E verso 10, eu preciso completar. Já está na hora de você ir jantar, eu sei. Mas observe verso 10 de Efésios 2. Pois somos feitura de Deus. Como? Criados
em Cristo Jesus. Você não é criado conforme a sua inteligência. Deus criou você, o salvo, do jeito de Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que vivêssemos neles. Está havendo uma conversa nas igrejas de hoje que é mais ou menos assim. Se Deus já preparou Jesus antes de fazer o homem, por que Adão morreu? Sabe por quê? A resposta? Adão morreu para Deus poder mostrar para você a graça dele. Para ele poder dar a você a vida dele. Tudo é por Deus. Salvos por graça. Eu sei também que há uma tendência no brasileiro de não aceitar de graça, porque o que é de graça não funciona. A ideia é sua. Mas a graça de Deus funciona 100%. Eu acho que eu deveria dizer 1000%, porque é tão fantástico que a graça de Deus transforma, muda um morto em vivo. Pai, agradecemos a Ti, que Tu és Deus que sempre excede, vai além do nosso próprio compreensão. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que transforma a nossa morte em vida para todo o sempre. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.